Olá, alunos da Madre de Deus, dando continuidade aos assuntos do 7º ano de Ciências. Aqui é o professor Alisson Silvestre e vou compartilhar com vocês a aula agora, tá bom? Então vamos falar sobre temperatura e suas unidades de medida. Então, gente, as habilidades que o aluno terá no final desta aula é compreender a importância e a aplicabilidade das principais unidades de medida da grandeza temperatura, ok? Então, gente, você utilizar, né, as unidades, seja graus Celsius, graus Fahrenheit ou na escala de Kelvin, é de uma importância muito grande para os seus estudos, ok? Porque essa parte do conhecimento da ciência, ela vai ser cobrada tanto na física como na química, certo? Que são disciplinas que os alunos veem no ensino médio, tá bom? Então, primeiro ponto aí, gente, os átomos ou moléculas que constituem um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso, encontram-se em constante movimento, ou seja, agitação molecular. Então, veja, gente, independente do corpo esteja no estado sólido, líquido ou gasoso, cada corpo vai ter uma agitação molecular, certo? Então, mesmo você, caro aluno, esteja, por exemplo, sem estar se movimentando, certo? Ou melhor, em repouso, interiormente, certo? No seu organismo, vai ter uma movimentação de moléculas, certo? E quanto maior for essa movimentação, ou melhor, essa agitação, maior será a sua temperatura, certo? Então, olha lá, quanto mais agitadas estiverem as moléculas em um corpo, maior será a sua temperatura. Em contrapartida, certo? Quanto menor for a agitação dessas moléculas, menor será a sua temperatura, certo, gente? Então, quanto mais agitação, quanto mais se movimenta os átomos ou moléculas, maior a temperatura, certo? Já se diminui essa agitação, certo? Então, menor será a temperatura do corpo. Então, define-se, gente, temperatura é o estado de agitação das moléculas que compõem um corpo analisado. Então, a temperatura, gente, ela está relacionada com as agitações das moléculas que compõem um corpo, certo? Já calor, gente, calor não é a mesma coisa que temperatura, certo? Calor é a transferência de energia, certo? De um corpo de maior temperatura, ou seja, mais quente, para um corpo de menor temperatura. Então, o calor é isso aí, gente. É uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? O fluxo sempre vai sair do mais quente, do de maior temperatura, para o de menor, certo? Então, o aparelho utilizado para aferir, certo? Ou medir a temperatura do corpo é o termômetro. E os mais comuns são os clínicos, compostos, na maioria dos casos, de mercúrio ou álcool. As substâncias mais utilizadas são ou mercúrio ou álcool, certo? Então, o mercúrio, por exemplo, gente, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, em qualquer lugar do planeta Terra, esse metal ele vai ser encontrado no estado líquido, certo, gente? Ele vai ser encontrado no estado líquido. É o único metal que é encontrado no estado líquido. E ele tem um poder de dilatação, gente, maior que existe na natureza. O que é isso, gente? Todo o corpo, quando ele recebe calor, quando ele aumenta, certo, sua temperatura, aumenta a agitação molecular, ele tem tendência de aumentar de tamanho, certo, gente? Então,
Por isso é muito utilizado o mercúrio, porque qualquer variação mínima de temperatura, ele ou vai aumentar, certo? Ele vai se dilatar, ou se diminuir a temperatura, ele vai se contrair, certo? Um exemplo disso, gente, é quando, por exemplo, quando você, ao fazer viagens nas BRs, não sei se vocês já observaram, bolinhas laranjas que se colocam naqueles fios de alta tensão. Para que serve uma bolinha, aquelas bolinhas laranjas, certo? Ela serve, gente, para controlar a variação de temperatura no fio, certo? Porque está vindo uma grande corrente, uma grande carga, né? Uma grande demanda de elétrons, certo? E essa quantidade absurda de elétrons que passam naquele fio aumenta a temperatura do fio. Então, quando há um aumento de temperatura, lembra que os corpos eles se dilatam, certo? Então, aquele fio ele vai aumentar de tamanho, certo? Não sei se você já observou, forma aquela curvatura, certo? Forma uma curvatura. Então, se não tivesse aquela bolinha laranja, então iria acontecer uma dilatação maior do fio, certo? Então, por questões de segurança, por isso que se colocam aquelas bolinhas laranja, certo? Sem contar também que a bolinha laranja, ela melhora a eficiência, certo? Do transporte da corrente elétrica, certo? Então, próximo tópico aqui, ó, mostrando aqui o termômetro, certo? Aqui, ó, temos o mercúrio. Essa região aqui é chamada de bulbo, certo? E ao ganhar energia, certo? Ganhar calor, certo? Vai haver um aumento da temperatura, certo? Aumentando a temperatura, o mercúrio vai se dilatar, certo? E vai haver uma marcação aqui de quantos graus, por exemplo, aqui na escala Celsius, aquele ambiente vai estar, certo? Temos os termômetros também digitais, né? Digital, temos o culinário também, que está ligado a grandes restaurantes, certo? Então, para ter um controle de qualidade nos seus alimentos, vai ser necessária a utilização de termômetros, tá bom? Temos também os termômetros clínico e hospitalar, certo? Que são aplicados em autoclaves, certo? Autoclave é quando esse termômetro é aplicado por exemplo, num material que possa ser cilíndrico, certo? E dentro desse material vai ser controlada a pressão, certo? Então, quando existe uma pressão fixa, certo? Um controle de pressão e temperatura, a gente está falando de autoclaves. Então, temos também termômetros automotivos, certo? O termômetro automotivo, ele avalia a que temperatura está o motor do veículo. Temos também os termômetros digitais, industrial, temos termômetro industrial, e ele vai ser responsável por medir a temperatura das máquinas que estão na indústria. Então, gente, o próximo tópico importante aqui, ó, não existe um limite superior de temperatura, certo? Por exemplo, na superfície do Sol, estima-se que tem uma temperatura média de 6.000 graus Celsius. Já no núcleo do Sol, gente, a temperatura pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. Então, veja, de 6.000 para 15 milhões, a diferença é bem considerável, né, gente? É muito grande a diferença. Então, entenda, valor máximo não existe para temperaturas. Pode ter 15 milhões, 300 milhões, certo? Não tem valor máximo. Já existe um limite inferior de temperatura, ou seja, existe uma temperatura que é a mínima e abaixo dessa temperatura não se consegue ter valores menores, certo? É quando, gente, o átomo, que é a menor parte da matéria, os elétrons, certo? Essas partículas, elas param de se movimentar, elas param de circular o núcleo atômico, certo? Então, os cientistas chegaram a esse valor aqui, através dos cálculos. Claro que em laboratório nunca foi possível chegar a uma temperatura tão baixa dessa, gente, ó, menos 273,15 graus Celsius. Certo? Essa temperatura, gente, é abaixo de zero. Ó, temos o zero, então, abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 10, menos 20. Imagina aí, menos 273,15 graus Celsius. É muito baixa essa temperatura, certo? Então, ao cravar essa temperatura aqui, então o átomo, certo? Ele para de se movimentar, né? As partículas do átomo, elas
param de ter agitação. Então, esse aí é chamado o zero absoluto, que o zero absoluto ele vai estar na escala Kelvin, certo? O zero Kelvin é a menor temperatura. E zero Kelvin corresponde ao quê, gente? Menos 273,15 graus Celsius. Já nos nossos cálculos, gente, esse 15, certo? Depois da vírgula, a gente não vai utilizar, a gente só vai usar o menos 273 para simplificar os nossos cálculos, certo? Já que é um valor muito próximo, certo? Do 273,15, tá bom? Então, a gente só vai utilizar o 273 e depois da vírgula a gente vai desconsiderar justamente para facilitar nossas contas, tá bom? Próximo ponto aqui, gente, diz assim, ó, as sensações corporais não servem de parâmetro para definir temperaturas exatas. O corpo humano não é um bom termômetro. Então, gente, o corpo humano, veja, tem pessoas que têm a pele da mão mais fina, certo? Tem pessoas que podem ter a pele da mão mais grossa. Então, ao tocar em um material, certo? Cada pessoa vai ter uma sensação diferente da temperatura daquele material. Então, por isso que o corpo humano ele não é um bom, certo? Ele não serve de parâmetro para definir temperaturas exatas. Ok, gente? O próximo tópico diz assim, termômetros são instrumentos capazes de medir temperatura. Então, o equipamento que vai medir a temperatura, né, com valores exatos, será o termômetro. Os termômetros funcionam, gente, a partir da comparação entre variações de propriedades de substâncias e as variações de temperatura. Resumindo, gente, o termômetro ele vai se basear em uma substância que a principal substância da natureza, sem dúvida, é a água, certo? Então, ele se baseia pela água. Como assim? Vai se pegar o ponto de fusão, certo? Que é aquela variação, certo? Na verdade, aquele ponto crítico que a substância pode passar do estado sólido para o estado líquido, certo? E temos o ponto de ebulição, que é aquele ponto crítico que a água ela pode passar do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Então veja que tem dois pontos, o maior e o menor, certo? Então, por esses dois pontos é que se estabeleceu, certo? O funcionamento aí do termômetro, certo? Então, ao passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Vai se ganhando calor, vai aumentando a temperatura aí da água, certo? Até que ela passe do estado líquido para o estado gasoso. Então, esses dois pontos aí é o início da padronização do termômetro, certo, gente? Então, criando um termômetro, primeiro passo, vai haver uma marcação dos pontos fixos. Cada altura atingida pelo mercúrio no tubo corresponde a um valor específico na temperatura, certo? Então, já mencionei porque se utiliza o mercúrio, a questão da sua alta dilatação, né, sua fácil dilatação, certo? Então, gente, os pontos fixos eles vão estar na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. É quando, gente, a pressão é de 1 atm, o que seria 1 atm? 1 atmosfera, que significa que o laboratório ele está a nível do mar, certo? E a temperatura ela vai estar a 0 graus Celsius. Ok, gente? Então, estabelecendo esses dois parâmetros, certo? Essas duas variações aí de temperatura e pressão, elas fixas. Então, no laboratório começa a se estudar, certo? O ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, que chega a esses valores aqui, gente. Ó, no segundo passo, são as atribuições de valores. Então, em graus Celsius, veja, para a água, o ponto de fusão foi estabelecido que é 0 graus Celsius, ok? Então, gente, o ponto de ebulição já para a água é 100 graus Celsius. Então, veja, pegou-se o termômetro, certo? Na escala de graus Celsius, dividiu em 100 partes para ficar mais fácil de identificar essas variações de temperatura, certo? Então, o ponto mínimo é o 0 e o máximo é 100, isso para graus Celsius, certo? Já para a escala Fahrenheit, certo? O ponto crítico, certo? O ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit,
Na prática, gente, 32 graus Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius, é a mesma coisa, certo? Você está falando do ponto de fusão da água, aquela passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Já o ponto de ebulição de Fahrenheit é 212 Fahrenheit, certo? E é o ponto de fusão, desculpa, ponto de ebulição. Então, é aquele ponto crítico que a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, veja, na prática, esse 212 Fahrenheit, como se a gente estivesse falando de 100 graus Celsius na escala, certo? Se a gente fosse transformar 212 Fahrenheit para Celsius, a gente chegar no valor de 100 graus Celsius. Okay? Já na escala absoluta, gente, que é o Kelvin, veja que o Kelvin é o único que não tem essa bolinha de grau. Por quê? Porque o Kelvin, gente, a menor temperatura dele vai ser o 0 Kelvin. E não existe temperatura negativa para o Kelvin. Não existe valores menores do que o 0. Porque o 0 Kelvin é quando o átomo para de se agitar. Os elétrons param de circular em torno do núcleo atômico, certo, gente? Então, se a gente está trabalhando com 0 Kelvin, se a gente está trabalhando com 0 graus Celsius e transformar 0 graus Celsius para Kelvin, então a gente vai chegar no valor de 273 Kelvin, certo? Lembra que o 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius, certo? Só que a gente está trabalhando com o ponto de fusão da água. Então, 0 graus Celsius vai corresponder a 273 Kelvin, certo, gente? Já o ponto de ebulição, na escala Kelvin, é 373 Kelvin, tá bom? Então, a passagem do estado líquido para o estado gasoso na escala Kelvin, certo? Se você perceber aqui, ó, de 273 para 373, a variação foi 100. Então, a escala Kelvin ela é dividida também em 100 partes, como a de graus Celsius. Já a de Fahrenheit ela não é dividida em 100 partes. Veja que de 32 para 212, a variação é acima de 100. Então, gente, a termometria, certo? Ela é a parte da ciência que estuda as variações, as medidas, né, gente, de temperatura, certo? Então, temos aqui a escala grau Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. A grau Celsius, gente, ela é utilizada no Brasil, nos países da América Latina também, certo? Já a Fahrenheit, ela é utilizada nos Estados Unidos, certo? Imagina que você está chegando de viagem nos Estados Unidos e observa lá que a temperatura está em 90, certo? Então, você vai ter um susto, né? Lá fora, por exemplo, deve estar fazendo muito calor, 90 graus, só que é 90 graus Fahrenheit, certo, gente? Se você converter esse 90 Fahrenheit para Celsius, você vai perceber que não está tão calor assim, certo? Então, temos a escala absoluta, certo? Que se a gente pegar essa escala desse termômetro e abaixarmos o valor, veja que aqui está em 273, o mínimo. O mínimo dele mesmo é o 0. Abaixo do 0 não vai se encontrar, certo? A Kelvin ela vai ser utilizada no Sistema Internacional de Medidas, ok, gente? Ela é utilizada no Sistema Internacional porque torna as contas mais fáceis, certo? Porque veja que todos os números que tem nessa escala Kelvin, todos são positivos, certo? E o menor é 0, ok? Então, por essa particularidade da escala Kelvin, ela é utilizada no sistema internacional. Então, como é que a gente vai montar a fórmula geral de conversões dessas escalas de temperatura? Primeira coisa, gente, é a gente marcar um ponto, certo? Por exemplo, aqui na escala de graus Celsius. Então, a gente marca um ponto e esse ponto, ele vai determinar ele vai ter uma quantidade de calor, um valor para a temperatura, certo? Só que a gente não sabe que valor é esse por enquanto, a gente não sabe, certo? Só que lá em Fahrenheit, ó, a gente vai marcar na mesma altura o mesmo ponto, certo? Ou seja, os valores eles mudam, gente, mas no fundo a gente está falando da mesma coisa, certo? É como aqui, gente, por exemplo, no valor menor para graus Celsius, a gente tem 0
graus Celsius, que é aquele ponto crítico que a água está passando do estado líquido para do estado sólido para o estado líquido, não é isso? Então, isso é a mesma coisa, gente, do que 32 graus Fahrenheit, certo? A 32 graus Fahrenheit, a água também é o ponto crítico que a água pode passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Assim como se estiver trabalhando com 273 Kelvin. Tem aquele ponto crítico que a água pode passar do estado sólido para o estado líquido. Então, veja, os valores aqui nos pontos mínimos são diferentes, mas na prática é a mesma coisa. Do mesmo jeito é aqui, ó, se eu marco um ponto na escala C, que tem a mesma altura para F e também a mesma altura para o K, a gente está falando no fundo como se for a mesma temperatura, certo? Na prática, só muda os valores, certo? Então, estabelecendo isso, então agora a gente vai montar a nossa fórmula. Então, primeiro você tem que entender que você vai fazer uma divisão desse pedacinho, que eu coloquei aqui, ó, desse pedacinho, que é K menos a parte mínima, que é 273. Então, você vai fazer uma divisão desse pedacinho dividido pelo pedação. Quem é o pedação? Vai ser o máximo, valor máximo atribuído na escala, menos o mínimo, certo? Como assim, gente? Ó, o pedacinho a gente chama de x e o pedação chama de y. Como é que fica a fórmula? Então, a gente temos o pedacinho dividido pelo pedação, certo? Igual. Então, veja, para a escala de graus Celsius, quem é o pedacinho? O pedacinho vai ser essa região aqui, ó, vai ser C menos 0. Ok, gente? Ó, C menos 0. E agora a gente vai pegar o pedação, que é o pedação é o maior, menos, o valor maior, menos o valor menor. Então, vai ser 100 menos 0. Foi o que a gente fez aqui, ó, certo? Então, o pedacinho vai ficar na parte do numerador, na parte de cima da fração, e na parte do denominador, a parte de baixo da fração, vai ficar o pedação, que é o valor maior menos o valor menor. Igual, agora a gente vai fazer para Fahrenheit. Ó. Fahrenheit, o pedacinho, quem é o pedacinho? Vai ser o F menos o valor mínimo. Então, vai ficar F menos 32. Já, aí dividido, certo? Quem é o pedação? Vai ser o valor maior menos o menor. Do jeito que a gente fez para graus Celsius. Então, vai ficar 212 menos 32. Igual. Agora, a gente vai pegar o pedacinho dividido pelo pedação para a escala absoluta. Então, quem é o pedacinho? Vai ser Kelvin menos o mínimo, certo? Então, vai ficar Kelvin menos 273. Certo, gente? Dividido pelo pedação, que vai ser o máximo menos o mínimo. Então, quem é o máximo? 373 menos 273. Certo, gente? Então, essa é a parte principal. Se você entendeu isso aqui, você vai entender o que vem depois. Então, repetindo aqui, o x dividido pelo y, só para entendimento, dá igual. Veja, c menos 0. Se você está tirando zero de algo, você, na verdade, na prática, você não está tirando nada. Então, C menos 0 é o próprio C. Certo, gente? Como aqui, gente, ó. 100 menos 0. 100 menos 0 é o próprio 100. Tá bom? Igual, que vem da fórmula, ó. A gente está atribuindo essa fórmula geral inicial. Temos F menos 32. F menos 32 não tem como a gente fazer conta nenhuma, porque a gente não sabe, certo? Quem é F na prática, né? Qual o valor de F, certo? Então, a gente não, então repete, não tem como fazer essa conta. Já na parte do denominador, certo? 212 menos 32, dá para a gente fazer essa continha aqui, ó, que dá 180, certo? Já K menos 273, não tem como fazer a conta, que nem essa do Fahrenheit, então repete. Dividido por 100. Por quê? 373 menos 273 dá igual a 100. Então, veja, tanto a escala Kelvin como a de Celsius, ela é dividida em 100 partes. Certo, gente? Em 100 partes. Já de Fahrenheit, ela é dividida em quantas partes? 180 partes. Certo, gente? Então, ao fazer uma divisão aqui, ó, se a gente dividir esses valores 100, 180 e 100 pelo mesmo valor em todas essas equações aqui, então a gente não alterou em nada, a gente só simplificou o nosso cálculo, certo? Então,
Para chegar nesses valores, gente, a gente pode fazer uma fatoração, certo? Então, se a gente pega, ó, 100 dividido por 2, vai dar quanto? 50. Se a gente pega 180 dividido por 2, vai dar o quê? 90. E se a gente pega 100 dividido por 2 também, 50, certo? Então, fica 50, 90 e aqui 50. Aqui houve um erro de digitação, peço desculpa. Então, vamos dividir novamente por 2. Então, 50 dividido por 2, 25. Se a gente divide 90 por 2, dá 45. E se a gente divide aqui o que é para ser 50, desculpa novamente o erro de digitação, 50 dividido por 2 dá o quê? 25, certo? Dá para dividir aí os três números, gente? Dá. A gente divide por quanto? Por 5. Se a gente dividir 25 por 5, dá 5. E se a gente dividir 45 por 5, dá 9. E 25 por 5 vai dar 5. Gente, agora tem como a gente colocar um número que divide os três ao mesmo tempo? Então, não tem. Então, a conta para aí, certo? Então, a conta para aí. Então, o que é que você faz? Ó? Esses números que a gente descobriu aqui, o 2 e o 5, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é quanto, gente? 4 vezes 5 é 20, certo? Então, se a gente pegar 100 e dividir por 20, a gente vai chegar em que valor? 5. Se a gente pegar 180 e dividir por 20, a gente chega no número 9. Se a gente pegar o número 100 e dividir por 20, chega no número 5. Certo, gente? Então, essa fórmula daqui, a gente vai utilizar ela quando existe a necessidade de transformar um valor de uma escala para outra, certo? Agora, se na questão, certo, falar em variação, certo? Se falar em variação de temperatura, ou seja, na sexta-feira teve uma variação de temperatura com relação ao sábado. Então, se falou na palavrinha variação, você vai usar essa última fórmula aqui, ó. No lugar de C, se colocou delta C. O delta, gente, na ciência significa variação, certo? Do valor maior em relação ao valor menor, certo? F menos 32, então essa variação vai ser o delta F, assim como para o K vai ser a variação delta K, certo? Então, temos essas duas fórmulas. A primeira aqui, ó, essa anterior, ela vai ser utilizada para mudanças de escala, e a última, ela vai ser utilizada quando existe quando se menciona na questão que houve uma variação de temperatura, certo? Vocês vão entender vão entender melhor quando começar as questões. Então, é importante, gente, é muito importante saber como construir esta fórmula. Então, como construir essa fórmula aqui, gente, é muito importante. E cuidado, pois graus centígrados não é equivalente a Celsius. Então, gente, graus centígrados significa dividir essa escala em 100 partes, certo? Então, para graus Celsius, realmente ela foi dividida em 100 partes. Só que não significa que é a mesma coisa, certo? Por quê? Para a escala Kelvin, também é dividida em 100 partes. Então, se você falar em graus centígrados e imaginar que só está relacionada ao grau Celsius, então você está errado aí nos seus conceitos, tá bom? Passando aqui mais uma parte do slide. Então, ó, o resumo das relações entre as escalas. Então, aqui são as fórmulas, gente, o resumo. Então, se a gente quiser passar de grau Celsius para Fahrenheit, tem aqui essa primeira fórmula, certo? Que tiramos dessa que a gente chegou, gente. Se você pegar, ó, grau Celsius e Fahrenheit, só essa parte aqui, ó, é a fórmula, porque você não vai precisar utilizar ela toda, ok, gente? Chegamos nessa fórmula geral, mas você só vai usar uma parte. Então, veja, se você quer transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, você pode usar só essa parte aqui, ó, certo? Já você também, de Kelvin para grau Celsius, você pode usar essa fórmula daqui, ok, gente? Então, veja, a gente temos Celsius e Kelvin. Veja que Celsius está dividido por 5 e também Kelvin e menos 207 está dividido também por 5. Então, se você cortar, gente, ó, esse 5 com esse outro 5, então você vai ter C igual a K menos 273. Então, passando esse 273 para o outro lado da igualdade, o menos se transforma aqui em sinal, em mais, certo? Então, por isso que chega aqui nessa fórmula aqui, ó, que TK, certo? Temperatura em Kelvin, que é muito utilizada essa fórmula, certo? Vai ser igual a TC, certo? Mais 273.
Temos a fórmula geral, certo? Veja que aqui eu já apaguei o x dividido pelo y, certo? Porque ali só foi para você entender como montar a fórmula, que é o pedacinho dividido pelo pedação. Quando se falar em variação, você vai ter essa fórmula geral, certo? Delta C dividido por 5, que é igual ao delta F dividido por 9, que é igual ao delta K dividido por 5, certo? Se você está transformando de variação de Celsius para Fahrenheit, você só vai usar essa parte da fórmula, essa última parte aqui você não considera, certo? Veja que como ΔC está dividido por 5, como ΔK também é dividido por 5, então o ΔC ele é igual a quem? O ΔK. Só você cortar. Se você cortar esses 5, gente, você vai perceber que ΔC vai ser igual a quem? A ΔK, certo? Primeira questão do exercício, gente, olha. Pernambuco registrou em 2015 um recorde na temperatura após 17 anos. O estado atingiu a média máxima de 31 graus Celsius. Gente, como a gente estamos trabalhando com variação de temperatura, certo? Na verdade, estamos trabalhando com escalas de temperatura, tudo que aparecer com relação à temperatura e sua unidade, você sublinha, certo? Então, sublinha aqui, ó, 31 graus Celsius. Então, para a gente, isso aqui é importante, certo? Já o ano 2015 tem a ver com o tempo, certo? Então, a gente não vai sublinhar 2015, tem nada a ver. A gente está trabalhando com temperatura, certo? Então, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a falta de chuvas desse ano só foi pior que aí no ano de 1998, quando foi registrada a pior seca dos últimos 50 anos, provocada pelo fenômeno chamado aí, gente, El Niño, que reduziu a níveis críticos os reservatórios e impôs o racionamento de água. Novembro foi o mês mais quente de 2015, aponta a APAC. Dos municípios que atingiram as temperaturas mais altas nesse ano, certo? Foi Águas Belas, no Agreste, que apareceu em primeiro lugar, com média máxima, gente, de 42 graus Celsius. Então, a marca aqui, ó, sublinha, na verdade, aqui, ó, 42 graus Celsius. Isso aí vai servir para Águas Belas, certo? Já o 31 graus Celsius serve para quem? Para o estado de Pernambuco, certo? Então, utilizando o quadro abaixo, que relaciona as temperaturas em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos mostrar que as temperaturas médias máximas expressas em Kelvin para Pernambuco e Águas Belas, ambas em 2015, foram respectivamente. O que é que está pedindo? Está querendo que você transforme essas unidades aqui, ó, de graus Celsius para Kelvin, certo? Tanto para Pernambuco como para Águas Belas, certo, gente? Então, temos as escalas aqui, ó, do jeito que a gente fez, né, na teoria, ó, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, veja, temos o pedação, o pedacinho, que vai ser dividido pelo pedação, certo? Então, no caso de Celsius, na escala Celsius, vai ser o quê? A dividido por B. Para Fahrenheit, vai ser C dividido por D. E para K, vai ser E dividido por F. Lembrando que A vai ser o quê? C menos 0, certo? E B vai ser o quê? 100 menos 0. Ok? Para a escala Fahrenheit, temos o C vai ser F menos 32. E o pedação para F aqui, ó, para Fahrenheit vai ser 212 menos 32. Do jeito que a gente já fez na teoria. Então, respondendo essa questão, então temos, gente, que a temperatura máxima no estado de Pernambuco, segundo a APAC, foi de 31 graus Celsius. E Águas Belas, a temperatura máxima foi de 42 graus Celsius. Isso daí, gente, é segundo a APAC, certo? Então, se a gente transformar de graus Celsius para Kelvin, então temos essa fórmula aí, certo, gente? Então, só é substituir os valores. Você vai pegar o 31 graus Celsius, substituir aqui, ó, isso para Pernambuco vai dar o valor em Kelvin. E para Águas Belas, só é pegar o valor aqui, 42, e substituir no lugar de TC, fazer a soma, é uma adição, gente, simples, e dar o valor, já termina a questão. Olha lá, para Pernambuco, TK, temperatura em Kelvin, vai ser o quê? 31 graus Celsius mais 273, que corresponde a quanto? 304 Kelvin. Certo, gente?
Lembrando que Kelvin é a única unidade que não tem essa bolinha, certo, de graduação. Porque o 0 Kelvin é a menor temperatura, certo? Não tem temperatura abaixo dela. Eu já expliquei isso também na teoria, certo? Nesta aula. Então, águas belas, gente. Águas belas tem uma temperatura de 42 graus Celsius. Substituindo aqui na fórmula, 42 mais 273. Veja que todos os dois cálculos você só foi acrescentar o valor na fórmula e somar os dois aí, ó, por 273. Então, para águas belas, em Kelvin, qual foi a temperatura máxima que atingiu? 315 Kelvin. Já em Pernambuco, a temperatura média máxima foi de 304 Kelvin. Ok, gente? Então, qual a resposta que você marca? Qual a letrinha? Letrinha C. Tá bom, gente? Segunda questão. A frente fria chega a São Paulo e a previsão para. Então, temos aí a tabela. Na sexta-feira, a temperatura mínima será de 11 graus Celsius e a máxima de 16 graus Celsius. Já no sábado, a temperatura mínima será de 13 graus Celsius e a máxima de 20 graus Celsius. Então, gente, essa primeira parte aqui são os dados da questão e agora vai vir a pergunta, certo? Então, tem que prestar muita atenção aqui na pergunta, certo? Com esses dados, pode-se concluir que a variação de temperatura na sexta, então veja, na sexta-feira está se falando na palavrinha variação. Lembra quando eu falei dos deltas? Então, a gente vai utilizar nesse primeiro caso aqui, ó, as fórmulas que tem o delta, certo? Isso para sexta-feira. E depois ele diz assim, ó, e a máxima no sábado. Então, veja, e a máxima no sábado. Então, ele só está querendo saber, ó, a segunda continha aqui, ó, só está relacionando a máxima temperatura do sábado, que foi quanto? 20 graus Celsius. Então, na escala Fahrenheit foram respectivamente. Então, ele quer que você transforme essas temperaturas de graus Celsius para Fahrenheit. Lembrando que a primeira forma a gente vai usar a variação, certo? Que tem a ver com delta. E já na segunda forma a gente só vai utilizar o valor máximo aqui, que é 20 graus Celsius. A gente não vai usar o 13 graus Celsius. Tá bom, gente? Então, como é que a gente responde? A primeira parte que se fala de variação de temperatura, que seria na sexta-feira, você vai utilizar essa forma geral, que tem os deltas, certo? Só que a gente está trabalhando de graus Celsius para Fahrenheit, então a gente só vai usar essa primeira parte da fórmula, certo? Então, ó, variação de Celsius para Fahrenheit. Então, essa última parte aqui, ó, de Kelvin, você desconsidera, certo, gente? Então, substituindo, né, gente, a variação de graus Celsius, qual é o valor? Sempre essa questão de variação vai ser o valor maior menos o menor, certo? Quem é o valor maior para a sexta? 16 graus Celsius. Quem é o valor menor? 11. Então, 16 menos 11, substituindo na fórmula da quanta, gente? Dá 5, certo? Então, ficou 5, certo? Da continha que a gente fez, dessa subtração. E embaixo, ó, tinha um número 5 também. 5 dividido por 5 dá quanto, gente? Dá 1. A gente, ó, repetindo toda a fórmula, certo? Então, dá 1, que é igual a ΔF dividido por 9. Então, se você pegar aqui, gente, aqui é uma divisão, certo? Se você for passar esse 9 para o outro lado da igualdade, se está dividindo, passa para o outro lado o quê? Multiplicando, certo, gente? Então, na matemática é assim, a gente temos 4 operações, multiplicação, divisão, adição e subtração. A multiplicação e a divisão, elas têm prioridade nos cálculos, então é como se fosse um clássico, certo? Imagina aí um clássico de time de futebol, por exemplo, Flamengo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, certo? Então, esses clássicos, o clássico da matemática aí, ó, na questão das 4 operações, a multiplicação ela só vai jogar, certo, com a divisão, certo? E a divisão também com a multiplicação e a adição ela só vai se relacionar com a subtração, ou seja, aqui na divisão, então se a gente passa esse 9 para o outro lado, ele vai passar o quê? Multiplicando, certo? Então vai ficar 1 vezes o 9, 1 já estava do outro lado da igualdade, certo? O 9 ele vem para cá multiplicando, como expliquei a vocês. Então, 9 vezes 1, 9, que é igual a ΔF. Então, a gente só invertendo aqui, ó, mudando a posição, ΔF, ele não é igual a 9. Então, o resultado da variação foi de 9 graus, certo? Essa variação na sexta-feira, em relação a Fahrenheit, certo? Foi de 9 graus, certo? Fahrenheit. Para graus Celsius, qual foi a variação, gente? Foi de 5 graus Celsius a variação na sexta-feira. Não tinha um valor mínimo, que era 11, e o valor máximo foi quanto? 16.
Já se a gente converter essa variação para Fahrenheit, qual é a variação que vai ter? De 9 graus, certo? Vai ser 9 graus Fahrenheit a variação. Já a questão ela pedia para a gente transformar de graus Celsius para Fahrenheit a temperatura máxima do sábado. Que a temperatura máxima do sábado, gente, ó, aí você vai utilizar essa fórmula daqui, ó, porque não está se falando em variação, certo? Já pega aquela temperatura e a gente vai fazer a modificação. Então, a gente vai pegar essa primeira parte aqui, ó, que tem C dividido por 5, já que na tabela se fala em graus Celsius. E como quer passar para Fahrenheit, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, vai pegar F menos 32 dividido por 9. E essa última parte aqui a gente esquece, não se usa na fórmula, tá bom? Olha aí, tá bom, gente? Então, C dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Então, gente, vamos fazer aqui, ó, a gente quer isolar o F, certo? Então, a gente vai fazer a multiplicação aqui, ó, vai ser uma regra de 3. Você vai fazer a parte de baixo aqui da primeira fração, certo? Ela vai ser multiplicada pela parte de cima da segunda fração, assim como a parte de cima da primeira fração vai ser multiplicada pela parte de baixo da segunda fração. É o chamado meio pelos extremos, é como se fosse um X aqui, certo? Então, isso vai ficar 5 vezes essa parte de cima aqui da segunda fração, que é F menos 32, certo, gente? Então, essa multiplicação, como é que você vai fazer? Você vai fazer 5 vezes F, certo? E depois vai ser 5 vezes o 32. Ou seja, gente, vai ficar 5 vezes F menos 160. Por que menos 60? Porque 5 vezes 32 dá 160. E por que deu esse sinal de menos? Porque tem esse menos aqui, ó, entre F e 32. E o menos ele está na frente do 32, certo? Então, por isso que dá menos 160. Ok, gente? Agora, vamos passar esse sinal de menos aqui, ó, esse número negativo para o outro lado da igualdade. Se está menos, vai para o outro lado o quê? Mais, vai positivo, certo? Então, ó, foi positivo para o outro lado. Ok, gente? Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma doação de número aqui, por exemplo, o 180 ele está próximo de 200, não é isso, gente? Falta quanto para 200? Falta 20. Então, se a gente pegar 20 do 160, fazer uma doação para o 180, ficamos com 200. Então, como o 160 ele fez essa doação, então ele perde 20. Então, quanto é 160 menos 20? 140. Então, chegamos aqui, ó, 200 mais 140. Então, a gente já sabe que 200 mais 140 dá quanto, gente? 340, certo? Então, 340, esse 5, como ele está multiplicando pelo F, então ele passa dividindo, certo? Está multiplicando, então passa dividindo para o outro lado da igualdade. Então, 340 dividido por 5 dá igual a quanto, gente? 68, no caso, graus Fahrenheit, certo? Isso seria a temperatura nessa escala, ok? Se a gente passar de graus Celsius para Fahrenheit, então chegamos a um valor de 68 graus Fahrenheit. Terceira questão aí, gente. Ó, na tabela a seguir, temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Essas três substâncias, gente, vão estar aí na tabela, certo? E quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então, ele quer que você pegue cada valor desse aqui e passe para Kelvin. Por exemplo, o oxigênio, o ponto de fusão dele vai ser quanto? Na escala Kelvin. Certo? Então, para o oxigênio, se diz que ele tem uma temperatura de menos 218,4 graus Celsius. Então, você só vai pegar, colocar esse valor aqui na fórmula, aqui, ó. Colocou na fórmula, o menos 218,4, soma mais 273,15, dá um valor. E esse valor você vai colocar aqui, ó, certo? Já para o ponto de ebulição, você faz a mesma coisa. Pega o valor que é de ebulição para o oxigênio. Veja que cada substância vai ter seus valores. Então, você vai pegar menos 183, coloca aqui na fórmula e vai somar esse número negativo mais 273,15 graus Celsius, certo? Então, já vai dar o valor, certo? Você pode fazer isso aí até na calculadora, gente. Sai rapidinho aí os valores. Para o fenol, você pega aqui, ó, do 43, coloca aqui, ó, certo? Porque é a temperatura de fusão. Esse 43, na verdade, você vai somar na fórmula aqui, vai dar um resultado, você coloca aqui, certo? Do mesmo jeito a ebulição, pega 182, coloca na fórmula, dá o resultado e coloca aqui.
Para o petânio também, ó, pega menos 130, coloca na fórmula, soma mais 273,15, vai dar um valor e você coloca aqui, ó, no ponto de fusão. Já para a ebulição, você vai pegar o 36,1, somar mais 273,15 e vai dar um valor. Ok, gente? Quarta questão. Suponha que você resolva inventar uma escala termométrica à semelhança de Celsius e Fahrenheit, na escala que leva seu nome. Então, você vai criar uma escala. Como é que você vai fazer, gente? Então, você resolveu estipular que, gente, para fazer a sua escala de temperatura, você tem que ter o valor mínimo e o valor máximo. Então, para a fusão da água, lembre-se que a gente está partindo da base da substância água. Então, o ponto de fusão da água, você estabeleceu na sua escala de temperatura que vai ser 0 graus, certo? Vai ser 0 grau, e você chamou aí de 0 G, grau G, certo? Já o ponto máximo, certo? O ponto máximo, o valor máximo aí que seria o de ebulição da água, a temperatura você atribuiu 50 graus, e seria, na sua escala aí, 50 graus G. Certo, gente? Então, estabeleça a relação de convenção de sua escala G para a escala Celsius e determine em unidades G, certo? Grau G, quanto vale, vai valer 20 graus Celsius. Então, o que é que ele está pedindo, gente? Que você transforme esses 20 graus Celsius, certo? Para a sua escala aí G, certo? Então, gente, ó, temos aí, ó, a escala em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Do jeito que a gente estudou, certo? Então, você vai montar o sua escala termométrica aqui, ó, gente. Então, eu estou fazendo, no meu caso, o meu nome aqui como se fosse a minha, certo? Lembre que tem um pedacinho e pedação, e você tem a escala, veja que ela tem a mesma altura para as outras escalas, certo? Então, o valor mínimo, a gente atribuiu quanto, gente? A gente atribuiu 0 para a escala aqui, ó, certo? E o máximo foi o quê? 50, certo? Lembrando que esse 0, ele vai corresponder na prática como se fossem esses outros valores, certo? Esse 0 aqui na sua escala termométrica vai corresponder à variação, né, a passagem do estado sólido para o estado líquido na questão, né, da substância água, certo? É aquele ponto crítico, certo? Já o valor máximo é aquele ponto crítico que a água pode passar do estado líquido para o estado gasoso, certo, gente? Então, temos o pedacinho, o pedação. Então, pegando aqui da forma, como a gente está fazendo a mudança aqui, ó, estamos estudando a variação da escala grau Celsius para a sua escala. Então, a gente pega a primeira parte da fórmula, a gente está trabalhando com grau Celsius, então vai ser o quê? Pedacinho dividido por pedação, e o pedacinho é quem? C menos 0, e o pedação é o quê? O valor maior menos o menor. Certo, gente? Então, o pedação aqui, ó, certo? Pedação. Então, vai ser 100 menos 0. Isso para grau Celsius. Já para a sua escala, você vai fazer do mesmo jeito. Pedacinho dividido por pedação. Quem é o pedacinho? O pedacinho fica na parte de cima. Vai ser o A. Você coloca aqui o A, ó. No meu caso é o A, certo? Aqui é a primeira letra do meu nome. Então, coloco o A menos 0 dividido pelo máximo menos 0. Certo, gente? Então, chegamos aqui, ó. C menos 0 dividido por 100 e A menos 0 dividido por 50. Certo, gente? Então, se a gente dividir esses números aqui, ó, pelo mesmo número que a gente possa reduzir ao máximo, justamente para facilitar os nossos cálculos. Então, se a gente dividir 100 dividido por 2, desculpa, 100 dividido por 50, a gente vai chegar no resultado 2. E a gente pode dividir 50 por 50, que dá 1. Certo, gente? Então, é isso que vai acontecer. Então, ao dividir, certo? 100 dividido por 50, chegando no número 2. Por isso que deu C dividido por 2. Igual a A. Por que A? Porque A menos 0 é o próprio A e 50 dividido por 50 é 1. Então, A dividido por 1 é o próprio A. Certo, gente? Então, A, né, só mudando a posição aqui, A não é igual a C dividido por 2, foi o que a gente escreveu aqui, reescreveu, né? Então, A é igual a C dividido por 2. Certo, gente? Então, quem é o valor de C? C é 20. Então, ao substituir 20 aqui, ó, você coloca o 20 dividido por 2, vai dar o resultado, e você terminou a sua questão. Ó, tem a parte da fatoriação, gente, ó, 100 dividido por 2 é 50, 50 dividido por 2 é 25, como está aqui, gente, ó.
50 e 25. Dá para dividir ainda, né? Então, aí você divide por 5, que vai dar o quê? 50 dividido por 5 é 10, e 25 dividido por 5 é o próprio 5. Vai dar ainda para dividir, certo, gente? Então, por 5 novamente. Então, 10 dividido por 5 dá 2, e 5 dividido por 5 dá 1, certo? Agora, não tem como dividir mais, chegamos no fim. Não tem como dividir os dois ao mesmo tempo. Então, pegando esses valores que a gente achou, a gente vai fazer 2 vezes 5, vezes 5, certo? Então, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Então, é justamente esse valor que a gente atribui aqui, ó, para simplificar, né, facilitar os nossos cálculos. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem a aula. Espero que tenham gostado. Não façam vírus, né, da corona circular, então proteja quem você ama, gente, fiquem em casa e só saiam quando for realmente necessário, ok, gente? Então, já vou parar aqui a nossa aula. Um forte abraço do professor Alisson, ok, gente?